Feita essa homenagem, senhor presidente, eu queria hoje fazer um registro de um fato que é alvissareiro e de alguns fatos que são, para mim, motivo de enorme preocupação. Fato alvissareiro. Foi divulgado ontem o PIB do Brasil. Ao lado da divulgação do PIB do Brasil, o fato de que o Brasil é hoje a sexta maior economia do mundo. Passou o Reino Unido, passou a Itália, passou a Espanha. É a sexta economia do mundo com um PIB de 4,13 trilhões de reais. Muito dinheiro. Ao lado dessa constatação, eu preciso fazer algumas constatações para que este fato em si, que é alvissareiro, o Brasil ter chegado à sexta posição no ranking mundial das economias do planeta, trazer algumas explicações e algumas considerações que são tão verdadeiras quanto a primeira. Por exemplo, uma primeira constatação que me preocupa muito. Importante, presidente Moca, é o PIB, mas mais importante do que o PIB é o PIB per capita. É a renda das pessoas, é o que as pessoas dispõem para viver dentro do país. É a renda per capita, é a distribuição da riqueza, seja em petróleo, seja em feijão, seja em algodão, seja em brinquedo, dividido pela quantidade de habitantes que moram no país. Isso é o que interessa. E uma primeira constatação. Vamos chamar do governo Fernando Henrique Cardoso, quando o mundo não crescia tanto como tem crescido ultimamente, por razões que todos os dias o noticiário registra, o Brasil cresceu na sua renda per capita, ou seja, a renda dos brasileiros cresceu ao longo de 8 anos de Fernando Henrique Cardoso 1,01% ao ano. A América Latina cresceu a 0,38% ao ano, bem menos do que o Brasil. Índice baixo, 1,01. Na América Latina, 0,38. Eram outros tempos. O mundo vivia outras circunstâncias. Era um outro contexto econômico com muitas crises. E os números não mentem. A América Latina cresceu em 8 anos do período Fernando Henrique 0,38% ao ano e o Brasil cresceu a 1,01%, ou seja, quase 3 vezes o crescimento da América Latina. Aí inclua México, inclua Cuba, inclua Argentina, Uruguai, Peru, Bolívia, Colômbia, tudo 3 vezes. Pouco, mas 3 vezes. Como é que está agora no governo Lula, do PT? Lula, Dilma. Nos últimos 8 anos, o PIB per capita, e isso o brasileiro experimenta, porque o brasileiro está podendo hoje comprar bicicleta, alguns um automóvel, a geladeira, o fogão. Isso se traduz nos números. O PIB per capita, o produto interno bruto per capita por cada brasileiro, nos últimos 8 anos cresceu 2,85%. Maravilha, comparado com o 1,01 da época de Fernando Henrique, que vivia, como disse, uma outra quadra de muito mais dificuldade. Cresceu 2,85% ao ano. Belo número. Mas o mundo e as suas circunstâncias. Como é que cresceu a América Latina? Como é que cresceu o contexto que inclui Panamá, México, Costa Rica, Venezuela, Argentina, Uruguai, Paraguai, Bolívia, Pará e isso todos os outros países. O Brasil cresceu 2,85. Quanto é que cresceu a América Latina? 4,07. Ao invés de crescer 3 vezes o que a América Latina cresceu, como foi no Fernando Henrique, o Brasil cresceu perto da metade do que a América Latina cresceu. Um pouco mais do que a metade. Mas cresceu menos do que a América Latina. Esse é um dado que preocupa? É claro que é um dado que preocupa. O Brasil passou a Inglaterra, mas o que interessa, senador Ivonete Dantas, senador Demóstenes Torres, meu líder, o que interessa é como vive o brasileiro dentro do contexto do mundo.
O Brasil é a 6ª economia do mundo. Está atrás da Alemanha, do Japão, dos Estados Unidos, da China, mas é o 55º, 55. Veja, é a 8ª economia, mas é apenas o 55º em renda per capita. Muitos países que têm um PIB, uma economia muito menor do que o país, têm um povo vivendo muito melhor. E eu coloquei, senador Demóstenes, os dados de como estava o Brasil no contexto da América Latina no governo Fernando Henrique, para como está hoje, para fazer uma avaliação de que o Brasil ia bem comparado com os vizinhos. E o Brasil passou a ir mal. Está crescendo por uma circunstância internacional, mas comparado com os vizinhos, está indo mal. Haja vista a posição do ranking de renda per capita, 55º lugar. É a 6ª economia do mundo, mas na distribuição da renda é apenas o 55º. E no IDH? IDH é o Índice de Desenvolvimento Humano, que traduz longevidade, expectativa de vida, qualidade da educação, do nível de instrução, qualidade da saúde pública ofertada. IDH é um conjunto de indicadores sociais que mostram, no contexto internacional, a posição de países confrontados com países. Nós somos a 6ª economia do mundo, somos o 55º país em renda per capita e somos o 84º, é o 84 em IDH. Veja, senador Ivonete, veja que coisa perversa. A 6ª economia e o 84 em qualidade de vida. Tem algo errado aí. Tem algo muito errado aí. E eu quero fazer uma apreciação, mas antes eu queria ouvir o que faço com muita alegria, o meu líder, senador Demóstenes Torres. Senador Agripino Maia, Vossa Excelência faz um discurso de estadista, porque, na realidade, o Brasil realmente já é uma potência econômica. Mas se não for uma potência social, não haverá o atendimento das demandas dos cidadãos brasileiros. Vossa Excelência lembra bem, no ranking da educação, especialmente ensino fundamental, nossas notas em português e matemática, ciências, são notas deploráveis se consideradas ou se comparadas com outros países do mundo. Isso quer dizer que, embora avance a escolaridade, especialmente ensino fundamental, ensino médio, até mesmo ensino superior, esse avanço não se traduz ainda em qualidade. E nós sabemos que a qualidade é fundamental para que haja o aumento do desenvolvimento da tecnologia do país, a conscientização da população, a tal ponto que numa entrevista eu cheguei a dizer, senador Agripino, que o senador Aloysio Mercadante, o novo ministro da Educação, se tivesse que dar um tiro único, é óbvio que não existe tiro único, teria que criar a escola em tempo integral, aquela em que a criança permanece o tempo todo, se instrui em todas as escolas públicas, porque não pode ser em uma ou duas ou três ou quatro escolas. Tem que haver, evidentemente, uma distribuição dessa qualidade de educação. Então, todas as escolas de ensino fundamental do país deveriam ter escola em tempo integral. Aliás, essa é uma meta do ex-ministro da Educação, hoje senador, Cristóvão Buarque. Eu acho que é algo bastante acessível. E Vossa Excelência lembra de outros dados. O presidente Sarney ontem fez um discurso sobre segurança pública que mostra que o Brasil vive numa permanente guerra civil. Cadê as medidas eficazes para o combate, especialmente ao homicídio, tráfico de droga, acidentes automobilísticos? Um projeto do senador Ricardo Ferraz foi aprovado e está engavetado na Câmara. Então, a média, a expectativa de vida do brasileiro
ela também é diminuída por conta da violência, que afugenta pessoas do país, que afugenta as divisas do país, faz com que não haja um investimento consistente. E vários outros temas que Vossa Excelência aborda. Então, parabenizo a Vossa Excelência, né? Vossa Excelência está corretíssimo, o governo deve adotar medidas eficazes, especialmente para que a economia também não tenha uma carga tributária tão excessiva, parar com aquelas homenagens que só rendem prejuízo à nação, na espécie de estatutos e de favores, quando nós deveríamos ter, evidentemente, um país crescendo de forma sustentável. Vamos lembrar hoje, senador Agrippino, o que era uma proposta que era apenas aparentemente benéfica. Nós conseguimos detectar que havia um projeto para que as empresas, né, elas pudessem multar os empregadores que pagassem um salário diferenciado durante todo o período, né, entre mulheres e homens. Nada mais normal, nada mais justo. Acontece que, se adotássemos daquela forma, daí a providência que os líderes adotaram para uma discussão melhor, se adotássemos daquela forma, primeiro, nós estaríamos impedindo várias empresas de continuar com as suas atividades, especialmente as pequenas e médias. Micro nem se fala. Segundo, nós estaríamos acabando com o mercado de trabalho da mulher. Por quê? Qual a empresa que contrataria mulheres nessa situação de ter que tomar uma multa? Então, nós estamos fazendo um estudo para que o projeto seja aprovado de forma adequada, para impedir as empresas de contratarem com salário diferenciado, mas que isso não redunde em prejuízo para a própria mulher trabalhadora, para que isso não feche o mercado para a mulher trabalhadora. Então, isso foi interessante, porque foi levantado, governo e oposição chegaram à mesma conclusão. Quer dizer, é preciso que tenha essa proteção, é preciso que haja multa, é preciso que as empresas cumpram isso, especialmente de agora para frente, mas não se pode adotar uma medida contra as mulheres e contra as empresas. Vossa Excelência faz um pronunciamento digno de um presidente de partido de oposição que aponta os erros e mostra como solucionar, que tem divergências, que critica, mas que também aponta soluções. Parabéns a Vossa Excelência. Senador Demóstenes, obrigado pelo enriquecimento do meu pronunciamento com as observações e com os dados que coloca. E eu queria retomar a minha fala pelo ponto em que Vossa Excelência concluiu sua parte. Emprego. Emprego é a pedra de toque. A Espanha, que é um país com tradição secular, tem hoje 25% de desempregados, principalmente entre jovens. É um país que está caminhando para grandes dificuldades porque não está conseguindo gerar emprego. Nós ainda estamos com um certo alento no nível de geração de emprego, mas estamos com luz amarela acesa e eu quero falar sobre isso. Porque o Brasil, diferentemente da China, não está fazendo por onde ser um país competitivo. A China tem um PIB de 14 trilhões, 14 trilhões dos Estados Unidos. Tem um PIB monstruoso, tem uma reserva em dólares que supera os 3,5 trilhões de dólares. E no ano de 2011 investiu metade do seu PIB. Para quê? Para ser competitivo. Ele tem outras razões para ser competitivo, mas a provisão da infraestrutura é modelar. O que é que aconteceu com o nosso PIB? Nós crescemos 2,7% contra 7,5% em 2010. 2010, 7,5%. Por conta do ano eleitoral, gastou-se de forma formidável para ganhar a eleição, gerou-se inflação, por conta da inflação disparou-se a taxa de juros, que agora busca-se minimizar, diminuir, e com isso a recessão se instalou.
E o Brasil cresceu pífios 2,7 pontos percentuais. E por conta de quê? Por que é que ainda conseguiu crescer 2,7 pontos percentuais? Por conta do agronegócio e da mineração e por conta do consumo das famílias. E aí é onde eu quero entrar. Quero entrar exatamente aí, para mostrar a luz amarela que está acesa. Senador Demóstenes, Vossa Excelência acompanha os alarmantes números do desnível da balança comercial. O Brasil está exportando muito menos do que podia, está importando muito mais do que deveria. O que aconteceu com o Brasil em 2011? Houve muito crédito consignado para as pessoas consumirem, porque o governo entendia que você gerava satisfação nas pessoas para ter popularidade de governo, na medida em que você oferecesse ao cidadão o crédito consignado ou o crédito para comprar o eletrodoméstico ou o automóvel, etc, etc, etc. Muito bem. Vossa Excelência sabe qual era o nível de empréstimos bancários no ano pré-crise 2008 em relação ao PIB? Eu me dei o trabalho de levantar 15,7 pontos percentuais do PIB. Vossa Excelência sabe quanto é que foi o volume de crédito, isso crédito para as empresas, não crédito para o consumidor, para as empresas. Aquele dinheiro que você empresta à empresa para ela ter giro para crescer, para se modernizar e para gerar emprego. 2,7, 15,7% em 2008. Em 2011, pós-crise, 15,8 pontos percentuais. O que acontece? Está parado o crédito para as empresas. Existe muito crédito para o cidadão, para ele comprar, mas não há crédito para as empresas para elas terem giro para crescer e se modernizarem. O que acontece? O brasileiro tem poder de compra, demanda, aí o consumo das famílias, que traduz o número no crescimento do PIB. O segundo vetor mais importante para o PIB foi o consumo das famílias, baseado em empréstimos, em créditos concedidos, para ele comprar. E comprar de quem? Se a empresa brasileira não foi capaz de ofertar, comprar o importado. Da China, dos Estados Unidos, da Europa, comprar importado. Não teve crédito para as empresas brasileiras, mas teve crédito para o cidadão comprar. Maravilha, ótimo. Agora, país que tenha juízo tem que oferecer crédito para a pessoa comprar e tem que oferecer crédito para o produtor brasileiro produzir e vender aos brasileiros. E não permitir que o brasileiro que tem dinheiro no bolso queira comprar e não tem empresa brasileira capaz de vender e compre o importado da China, gerando emprego na China. Além de diminuir a carga tributária, senador, que deveria... É o ponto seguinte. Tirou daqui, senador Demóstenes. Um país é competitivo na medida em que as suas empresas, o produto industrial brasileiro é queda livre, é uma coisa extremamente preocupante. A queda da participação da indústria na formação do PIB brasileiro é estonteante, é cair de 80 para 20. No espaço de tempo muito curto. Vossa Excelência foi direto ao ponto. Vossa Excelência sabe quanto é que significou a carga tributária em 2010? 2010 foi um ano de bonança. O PIB cresceu 7,5%. O Brasil bombou. A carga tributária foi 20,6 pontos percentuais do PIB. Em 2011 o Brasil emborcou. Cresceu 2,7 pontos percentuais, crescimentozinho pífio, pequenininho. Era de se esperar que a nação brasileira, o governo brasileiro, tivesse aliviado aquele que produz, para que o Brasil fosse competitivo. No PIB alto, 20,6 pontos percentuais foi quanto foi a carga de impostos. O Brasil sugou em impostos 20,6% do PIB. É de se supor que quando o PIB caiu com a desaceleração da economia que era visível, todo mundo estava percebendo, era de se supor que o governo brasileiro moderasse a carga tributária. Sabe quanto é que deu a carga tributária? Dados do IBGE, não são meus não, dados do IBGE, do Ministério da Fazenda, da Receita Federal. A carga tributária foi para 22,12%. Ou seja, o país entrou em aterrissagem
e o governo sugando da economia produtiva muito mais do que no ano bom da economia. Para fazer o quê? O Brasil o quê? Incompetitivo. Então, se o Brasil continuar como vai, com a carga de impostos em processo de crescente, com a taxa de juros que ainda é a maior taxa de juros do mundo, concedendo empréstimo para as pessoas e não para as empresas que geram o produto e que geram emprego, a gente não vai chegar a lugar nenhum, senador Moca. A gente não vai chegar a lugar nenhum. E é preciso que o Brasil acorde. O Brasil investe muito menos do que 20%. É a razão pela qual as TVs mostram a transposição do São Francisco parada, as estradas e as ferrovias paradas, a FIFA trocando desaforo com o Brasil por conta de atraso de obras da Copa. Tudo isso em função de qualidade de gestão. Agora, eu estou aqui fazendo uma crítica com que sentido? No sentido de que o Brasil acorde. Os dados que eu citei são dados perigosíssimos. O crédito concedido às empresas estacionado enquanto se estimula que o brasileiro tenha dinheiro no bolso para comprar o importado não está certo. Que se dê o crédito ao brasileiro para que ele compre, mas que se dê o crédito a quem produz para que ele produza e venda a brasileiros e não que o brasileiro compre do estrangeiro, da China, dos Estados Unidos, da Coreia, de Taiwan. Vamos fazer a coisa coordenada, é possível fazer. Nós não somos a 6ª maior economia do mundo. Nós temos potencial, nós temos panos para as mangas, o que falta é gestão. Fazer a ignomínia que foi feita entre 2010 e 2011 em matéria de carga tributária, no ano venturoso 20% de carga tributária, no ano de recessão, quase recessão, de pouso forçado da economia, 2 pontos percentuais a mais, escorchando quem produz e o consumidor e o contribuinte brasileiro, para tornar o Brasil incompetitivo, para permitir que a Índia, que a Rússia, que a China, que a Coreia, que esses países todos passem de passagem pelo Brasil, para que daqui a 3 anos a gente caia de 6º lugar para 12º? Somos a 6ª maior economia porque os 4,13 trilhões de reais são relacionados a um dólar que há 2 anos atrás estava a R$3,5 e hoje está a R$ 2,75. Por conta da conta em relação ao dólar, é que nós adquirimos um PIB em dólar alto. Há 3 anos atrás, o dólar estava a 3,5. Nós seríamos hoje a 15ª economia com o dólar daquela época. Sobre isto tudo, é que eu acho que o Brasil tem que se debruçar, o governo brasileiro tem que se debruçar e fazer aquilo que tem que fazer. Fazer um Brasil um país competitivo. Você faz o país competitivo fundamentalmente com gasto público de qualidade, que produza sobra para investimento e que permita que o Brasil tenha uma carga tributária civilizada e decente. Essa é a nossa palavra e essa é a nossa luta. Muito obrigado, senador.